eu começo a dizer a vocês que o presidente da República acaba de apresentar, em conjunto com o secretário de Previdência, especial de Previdência e Trabalho, e o nosso ministro Paulo Guedes, uma proposta de emenda constitucional que, em conjunto com mais 3 proposições legislativas, formam o que nós denominamos de nova Previdência. Em primeiro lugar, foi a medida provisória 871, que já está em tramitação e busca combater fraudes e irregularidades em benefícios previdenciários. Essa é a primeira proposição legislativa da nova Previdência. A segunda proposição legislativa da nova Previdência é justamente essa PEC, que logo mais nós, técnicos, esmiuçaremos a vocês todos os pontos específicos, ponto a ponto dessa proposta, e estaremos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. O terceiro projeto de lei é um projeto que intensifica a cobrança dos débitos previdenciários e assistenciais e a cobrança de devedores contumazes da Previdência Social. É um projeto de lei que intensificará a cobrança e fará com que nós tenhamos maior êxito na arrecadação de valores que são devidos à Previdência e à assistência social. E, por fim, o quarto pilar da nova Previdência é um projeto de lei que atualiza o sistema de proteção social dos militares. Então, eu reforço e repiso para que fique muito claro, essa PEC é um ponto das 4 proposições legislativas que formam a nova Previdência. MP 871 de combate a fraudes, a PEC propriamente dita, que nós vamos apresentar hoje, o projeto de lei que intensifica a cobrança e cobra os devedores contumazes e o projeto de lei que atualiza o sistema de proteção social dos militares. Esses últimos 2 ainda não foram, estão em fase final de elaboração e seguirão ao Congresso Nacional em breve. Não estão em conjunto com essa proposição legislativa, porque essa é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e as outras são projetos de lei que seguirão na sequência ao Congresso Nacional. Pois muito bem. Está ótimo, eu repito. Perdão. Então, as 4 proposições legislativas que formam a nova Previdência, MP de combate a fraudes, proposta de emenda constitucional que cria novos parâmetros para benefícios previdenciários e assistenciais e também para o custeio da Previdência e Assistência Social, projeto de lei que empodera a cobrança de débitos e cobra devedores contumazes, e o projeto de lei que atualiza o sistema de proteção social dos militares. Pois muito bem, eu também disse que esses 2 outros projetos, por não se tratarem de emendas constitucionais, de norma que estão dentro da Constituição Federal, seguirão como projetos de lei, na sequência já estão em fase final de elaboração. A gente vai falar do decorrer da apresentação. Pontos importantes. Nós trataremos aqui com vocês em uma conversa técnica, eu repito, ponto a ponto de todas as proposições, e também estaremos disponíveis para respostas a todas as perguntas e todas as dúvidas que eventualmente possam surgir da proposta de emenda constitucional. No entanto, eu faço questão de enfatizar alguns pontos fundamentais que a gente chama de princípios que norteiam não só a PEC, mas também a nova Previdência. Conjuntamente com o combate a fraudes e o empoderamento das cobranças de dívidas para com a Previdência e Assistência Social, nós estamos buscando, por meio da PEC e da nova Previdência, a criação de um sistema justo e igualitário, no qual todos, eu repito, todos, respeitados as peculiaridades, se aposentarão com as mesmas regras de idade e tempo de contribuição, com equidade e sem privilégios. A criação de um sistema no qual quem ganha mais pagará mais, quem ganha menos contribuirá com menos, no mais amplo sentido da justiça. A garantia da sustentabilidade do sistema, para que nós possamos assegurar o pagamento em dia de todos os benefícios do sistema previdenciário e assistencial. A separação expressa de assistência e previdência social, ampliando a proteção do idoso no âmbito da assistência social, criando o benefício fásico, que antecipará em 5 anos o pagamento que é feito hoje. Ampla garantia dos direitos adquiridos, que fique muito claro, quem já está aposentado ou quem já pode se aposentar, independentemente de ter ou não feito o requerimento do benefício,
não vai sofrer alteração nas suas regras de aposentadoria. Regras de transição amplas, que garantem ao máximo os direitos adquiridos, inclusive com opções para o trabalhador. Criação de um sistema de capitalização como opção para o trabalhador, com contas individuais, onde a pessoa possa contribuir para a sua própria previdência e ela mesma fazer a sua contabilização. Por fim, nós estamos estimando um impacto aproximado de 1,1 trilhão nessas propostas específicas da PEC. No decorrer da apresentação também nós apresentaremos alguns outros impactos decorrentes e que ampliam também no escopo da nova Previdência. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, peço a todos vocês que fiquem tranquilos, fiquem absolutamente à vontade para fazer as perguntas. Nós vamos fazer uma apresentação que ela é bastante ampla, mas, por ser ampla, ela é completa. Imagino eu que vocês já tenham recebido, mas também, ao final, estaremos absolutamente disponíveis para responder todas as perguntas. Mais uma vez agradeço também de forma bem efusiva aos meus companheiros de mesa, fazendo uma vez mais a nossa ressalva e a expressa menção ao trabalho de todos, que não foi um trabalho muito simples. Então todos aqui são dignos do mais alto elogio pela minha parte e pela parte do nosso país. Muito obrigado a todos. Eu passo a